Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá e eu estarei fazendo uma série de vídeos para falar um pouquinho mais de como é a pesquisa científica aqui no Brasil, né? E também um pouco de como está no mundo. E aí eu vou apresentar também algumas informações que eu considero relevantes, principalmente para quem está começando a fazer pesquisa ou está pensando em fazer, e aí se depara com um monte de termos difíceis e complicados, fica meio perdido, né? Então, eu acho bem importante começar com essa introduçãozinha, uma coisa mais básica, né, para a pessoa ir se situando. Eu já tinha feito essa apresentação, assim, só contextualizando, né? Porque eu tenho vários amigos que fazem graduação e chega na hora de fazer TCC ou de fazer um projeto de pesquisa, seja para o trabalho de uma disciplina ou porque está pensando em fazer iniciação científica, e fica super, super perdido, né? Como eu estava ajudando vários dos meus colegas, não que eu sou, uau, super expert, né? Mas por estar terminando o mestrado, eu já tenho ali um conhecimento a mais, né? Então, eu fiz uma apresentação e eu ficava apresentando para eles, né, tirando dúvidas, coisa e tal. Então, chegou a hora de compartilhar para o mundo, né, sair um pouco da minha bolha. Então, a primeira apresentação é para falar um pouquinho do que é o sistema de avaliação da CAPES, né, e como ele funciona. A CAPES, para quem não sabe, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, fundada pelo Getúlio Vargas, e ela atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu no Brasil. Eu vou fazer um vídeo só para especificar, né, o que é stricto sensu, lato sensu, mas basicamente são os programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado acadêmico, tá? E a CAPES também ela oferece bolsas, né, de estudo, inclusive eu tenho uma. Então, enfim, essa é a nossa, não sei se dá para dizer entidade máxima, assim, né, mas ela que avalia, então, os programas. Então, o sistema de avaliação da CAPES. Todo ano existe o que a gente chama de coleta CAPES, né, em que todos os programas de pós-graduação stricto sensu, né, mestrado e doutorado acadêmico, eles precisam prestar conta quanto às atividades que foram feitas no programa no ano anterior. E tive o prazer, né, o desafio de participar 2 anos seguidos dessa coleta, então exige um esforço aí bem grande, né? O apoio da secretaria, dos professores, dos alunos bolsistas, né? No caso do meu programa, para ajudar nisso, porque é muita informação que precisa ser coletada, revisada, e é todo ano isso, né? Todo ano chega ali os meses de. Deixa eu ver, esse ano foi, eu acho que em março, apesar de que estava atrasado. Teve um adiamento, né, por conta da pandemia. E aí, a cada 4 anos, ocorre a avaliação quadrienal, que é basicamente o fechamento dessas avaliações, né, que foram feitas nos últimos anos, e com base nos resultados sai a avaliação do programa, que eu já vou explicar no próximo slide. E aí, uma informação aqui também, né, no Sistema Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu, ele conta com aproximadamente 4.667 programas vigentes, né? Não sei se essa informação está atualizada, mas eu peguei num site que eu vou deixar os links de referência na descrição, tá? E se não for exatamente esse número, tá bem próximo, né? Porque é desse ano, de 2021. Então, aqui os conceitos, né? Depois que é feita essa avaliação, né, essa quadrienal, o programa ele é avaliado. Quando o programa ele está aprovado, né, para exercer suas atividades, só que ele ainda não passou por essa avaliação quadrienal, porque ele ainda é novo, está exercendo as atividades, ele recebe o conceito A. Agora, quando o programa já passou por essa avaliação, ele recebe uma nota que vai aí de 3 a 7. Na realidade, pode até receber uma avaliação menor que 3, mas abaixo de 3 o programa não pode continuar com as suas atividades, né? Então, o programa tem que obter pelo menos a nota 3 se ele quiser continuar funcionando. Senão, ele não é autorizado a continuar com os exercícios, né? Continuar funcionando. Então, essa escala é o que os programas utilizam, né? Os que estão dentro do sistema, que estão sendo avaliados. E
os programas que têm a nota 6 e 7 são os que possuem doutorado, né, precisa ter o programa de doutorado, e eles são considerados, assim, top dos top, né, muita excelência, e tem que estar com um processo de internacionalização muito bem estruturado e consolidado. O que significa isso? Precisa publicar bastante artigo internacional, os alunos precisam fazer intercâmbios, né, o doutorado sanduíche, passar um período fora, trazer pesquisadores de fora também para dentro do programa, então não é fácil, né? Eu não sei exatamente, não vou saber dizer em detalhes como é feita essa classificação, tá, das notas, eu sei que tem alguns critérios que eu vou falar também aqui no próximo slide, mas eu vou deixar também um link aqui na descrição de um outro site que fala um pouquinho mais em detalhes dessa avaliação, como que ela funciona, né? Como funciona essa pontuação. E eu lembro de ter ouvido uma discussão, eu estava num congresso e tinham representantes da CAPES que estavam falando, né, dessa avaliação, e nossa, eu não vou lembrar agora exatamente tudo, tá, gente? Minha memória não é das melhores. Mas ele falava que para um programa ter a nota 6 ou 7, eles pegavam, acho que era por quartil, então era meio que assim, pega a quantidade de programas que tem naquela área, e aí uma porcentagem vai para o 6 e 7, que são os melhores, né? Era algo como se para um programa subir, algum tinha que descer. Mas, de novo, eu não lembro exatamente em detalhes, tá? E então, se vocês quiserem saber mais, vocês entrem no link que eu vou deixar na descrição. E se vocês quiserem, né, de repente, algum outro vídeo explicando melhor, eu posso dar uma pesquisada, né, uma procurada, ou trazer alguém, né, que entenda mais para falar aqui com a gente. Tenho alguns conhecidos que já trabalharam bastante, vários anos, né, nessa coleta, ajudando nessa avaliação, então vai saber falar em mais detalhes. O meu programa ele é nota 5 e já é considerado de bastante excelência, né? Um programa nota 5. É realmente, para ter o 6 e 7, nossa, é bem difícil. Principalmente por conta desse processo de internacionalização, né? Não é tão fácil assim publicar para fora ou fazer os alunos irem para fora, ainda mais com a quantidade de investimento diminuindo todo ano. Então, aqui a gente tem alguns critérios de avaliação. Esses critérios não estão atualizados, eu imagino, porque eu peguei ele de um artigo que foi publicado no ano de 2000. Também vou deixar o link na descrição, tá? Mas ele tem mais ou menos ali uma ideia do que é pedido, e algumas coisas eu até, como eu falei, né, eu participei durante 2 anos de coletas, então algumas coisas eu já fiz ou vi sendo feitas. Então é avaliado o corpo docente, né, os professores, se eles têm doutorado, se eles têm, se fizeram, né, o estágio de pós-doutorado, qual que é o nível de internacionalização desses professores, o que eles estão publicando, aonde eles estão publicando, né? Porque quando você publica um artigo, tem as notas das revistas também, né? Tem a classificação da Qualis, do Qualis, não sei se fala do Qualis ou da Qualis, que aliás eu acho que também vale um vídeo só para falar sobre isso, né? Mais para frente. As atividades de pesquisa que estão inseridas, né? Então, como é que está o vínculo entre as linhas de pesquisa e projeto de pesquisa, a participação dos alunos, né, nesses projetos. Deixa eu ver o que mais. Teses e dissertações, né, número de títulos que foi concedido, como é que está a adequação das dissertações e teses à proposta do programa. E, inclusive, tem uma coisa também que a gente busca, que é saber o que os alunos estão publicando, né? Então, uma pessoa que se forma no programa de mestrado e doutorado, se eu não me engano, tudo que ela produz conta pontos para o programa em que ela se formou durante os próximos 5 anos, né? Então, se eu terminar hoje, nos próximos 5 anos, o que eu publicar, o programa vai, na hora que estiver coletando os dados, vai registrar numa tabela
isso vai contar ponto para o programa. Não só o quanto eu publiquei, mas aonde eu publiquei, né? Como eu falei, existe um sistema de notas ali de avaliação, né? Para cada revista científica que você publica. Então era isso, gente. Era mais para falar mesmo, né? Nesse sistema de avaliação. E, inclusive, tem os vídeos que eu fiz, né, sobre reflexões do processo de doutoramento, que era sobre o artigo de 3 pesquisadores, que eles falam, né, uma das coisas para você olhar antes de você decidir por um programa de pós-graduação é olhar a avaliação do programa, né, dar uma olhadinha no que ele tem, o que ele oferece, dentro dos critérios, né, estabelecidos ali para essa boa avaliação, o que o programa possui. E até o próximo vídeo.